Pós-Comp 2025, questão 13. Essa é uma questão que foi anulada, mas a gente vai resolver ela e entender por que ela foi anulada. Analise as proposições abaixo. P, o sistema está ligado, e Q, o sensor foi ativado. A proposição composta P implica Q é logicamente equivalente a. Vamos entender primeiro o que é a implicação lógica. A implicação diz que se eu tenho uma causa, eu tenho uma consequência. Então vamos olhar para essa tabela verdade, para essas combinações de P e Q, e entender se a implicação é verdadeira para essas combinações de fatos, né? Para a combinação do fato P e do fato Q. P não é verdade e o Q é verdade. Aqui a gente vai dizer que a implicação é verdade. A implicação meio que pode ser verdade, né? A causa não existiu e a consequência sim, mas isso aqui só diz que se tem essa causa, essa consequência vai existir. Mas não está dizendo que essa consequência só existe por causa dessa causa. Então, a causa não existir não implica a consequência não existir também. Então, isso aqui é verdadeiro. Esse caso aqui, não. Em que a causa existe e a consequência não. Se isso aqui acontece, aí a gente pode dizer que essa implicação, né, essa relação de causa e consequência não é verdadeira. Aqui a causa não aconteceu e a consequência também não. Então, a gente também vai dizer que é verdadeiro, porque não tem como afirmar, né? E depois a causa aconteceu e a consequência aconteceu. Então, a implicação também é verdadeira. Para responder essa questão, a gente vai precisar entender qual que é a equivalência lógica da implicação. Ou seja, como a gente exprime, como a gente corresponde à implicação com es e os. Então, a gente poderia fazer isso a partir da tabela verdade, mostrando aqui, por exemplo, que qual que é a combinação de P e Q mais os operadores AND e OR que produzem uma tabela verdade idêntica a essa. Essa é uma maneira de chegar nessa equivalência, ou a gente pode fazer de uma maneira mais intuitiva. Então, pela tabela verdade, a gente vê que isso aqui vai ser verdadeiro em quais casos? Vai ser em todos os casos em que o Q é verdadeiro ou que o P é falso. A equivalência P implica Q é equivalente a Q ser verdadeiro ou o P ser falso. Então isso aqui a gente deriva simplesmente da tabela verdade. Uma maneira mais intuitiva de entender a equivalência é dizer que é impossível eu ter a causa e, ao mesmo tempo, não ter a consequência, certo? Então, isso aqui é false. É o contrário disso aqui. E pela lei de De Morgan, a gente sabe que oposto de P, troca o sinal, oposto de não Q, que fica Q. Isso aqui é uma maneira mais intuitiva de ver essa equivalência, né? Eu tenho a causa e, ao mesmo tempo, eu não tenho a consequência. Isso aqui é uma situação impossível na equivalência. Então, a gente vai fazer o oposto disso. Agora vamos analisar as alternativas. Uma delas diz que não P implica em não Q. Isso aqui é o inverso, né? Não causa e não implica em não consequência. Isso não é verdade, não é a mesma coisa. Isso aqui é verdadeiro, e é por isso que essa questão foi anulada. Porque isso aqui é a contrapositiva. Contrapositiva significa que uma causa levando a uma consequência, por exemplo, se a criatura é um homem, portanto ela é mortal, né? Dá pra gente dizer também que se a criatura não é mortal, portanto ela não é um homem. Isso aqui é a contrapositiva da implicação. E isso é verdadeiro. A contrapositiva é verdadeira. Então isso aqui é verdadeiro. Aqui a gente tem uma inversão da causa e da consequência, não é equivalente à implicação. E aqui a gente tem a equivalência que a gente estava mostrando agora, né? Então isso aqui é verdadeiro. E aqui a gente tem simplesmente o contrário, né? Aqui é a negativa da equivalência. Então isso aqui também não é verdadeiro. Então essa questão foi anulada por isso, porque tem duas questões, duas alternativas corretas.